Bom, todo mundo aí já sabe que Harry Potter foi criado com os Dursleys, desde muito novinho até ele se tornar um adolescente. Muitos anos de sofrência para esse pobre menino. E essa tomada de decisão foi exclusivamente de Albus Dumbledore. Simplesmente o cara simplesmente decidiu lançar ele para os leões. E muita gente se pergunta por que diabos Dumbledore tacou o Harry para ser criado com uma das piores pessoas do mundo, os Dursleys. E muita gente automaticamente já responde: a proteção de sangue. Bom, nesse vídeo eu vou provar para vocês que não foi pela proteção de sangue, ou pelo menos não exclusivamente pela proteção de sangue. Então fica comigo nesse vídeo que vai ser muito legal essa discussão e vai ter polêmica, rapaz. Eu sou Tarcísio Yamamoto e no universo de Harry Potter existiu uma profecia daquele que poderia derrotar Lord Voldemort. Voldemort realizou sua primeira tentativa de contornar a profecia quando Harry tinha apenas 1 ano e 3 meses de idade. Bom, durante o confronto ele assassinou Tiago Potter e Lilian Potter, que tentavam proteger seu único filho, marcando assim a sua primeira derrota nas mãos de um bebê. E foi esse evento que marcou o fim da Primeira Guerra Bruxa e deu Harry o título de o menino que sobreviveu. Afinal, ele foi o único que sobreviveu, o único bruxo conhecido a sobreviver a uma maldição da morte. E a partir daí, Harry Potter é o inimigo número 1 de Voldemort. Mas pra gente conseguir explicar direitinho isso aí, a gente precisa entrar em alguns contextos aí, como por exemplo, a Primeira Guerra Bruxa, a proteção da Lilian e os Dursleys. São 3 fatos importantíssimos pra você entender o que eu quero dizer. Bom, após o sacrifício amoroso de sua mãe, tal sacrifício que a gente vai falar mais pra frente, Harry se viu órfão e teve que ser criado por sua única parente de sangue restante, a sua tia trouxa, a Petúnia Dursley. Enquanto estava sob sua tutela, ele estava protegido do Lorde das Trevas devido ao feitiço e o sacrifício da Lilian Potter, né, o laço sanguíneo. Esse feitiço garantia sua segurança até atingir a maioridade ou deixar permanentemente a casa de sua tia. No entanto, devido ao ressentimento e desprezo da Petúnia por sua irmã e suas habilidades mágicas, Harry cresceu em um ambiente de abuso e negligência. O Walter e a Petúnia se conheceram no ambiente de trabalho. A Petúnia Evans, sempre ressentida pelo fato de que seus pais pareciam favorecer a sua irmã em relação a ela, deixou Clockwork para sempre e foi estudar digitação em Londres. Foi lá que ela acabou trabalhando em um escritório onde conheceu o Walter Dursley, um homem extremamente cético em relação à magia ou a qualquer outra coisa que envolvesse um pouco de místico. Quando o Walter e a Petúnia se casaram, a única preocupação da Petúnia era que o Walter descobrisse sobre sua irmã, que agora estava em seu último ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Bom, a Petúnia revelou toda a verdade para o Walter em um dia sombrio e chuvoso, no escuro carro de Walter, enquanto eles estavam sentados observando a loja onde ele havia comprado alguns lanches depois do cinema. Walter, como Petúnia imaginava, ficou completamente chocado. No entanto, ele assegurou a Petúnia que nunca usaria o fato de ela ter uma irmã peculiar contra ela. Muitos anos se passaram em que os Dursleys odiavam os Potter e a Petúnia nem mesmo compareceu no casamento de Lilian e Tiago Potter. O ressentimento e a inveja era muito forte dentro dela. No entanto, o choque de encontrar seu sobrinho órfão em sua porta aproximadamente 1 ano depois foi extremo. A carta que acompanhava relatava como os pais dele haviam sido assassinados e pedia para os Dursleys para tomarem conta dele. E na carta também explicava que, devido ao sacrifício feito por Lilian, que deu sua vida pelo filho, Harry estaria protegido da vingança do Lord Voldemort. E já aproveitando esse gancho rapidinho, porque também é importante a gente falar disso, muita gente pergunta também por que diabos os Dursleys acabaram aceitando o Harry Potter para cuidar, já que eles odiavam tanto o Harry, né? Bom, a verdade é que a proteção de sangue não protegia apenas Harry Potter, protegia os Dursleys também. Basicamente, com o Harry lá, a casa deles era um dos lugares mais seguros do planeta Terra, cara. Fora a proteção de sangue que exercia ali por causa do vínculo da Petúnia e o Harry Potter, também tinha feitiços do Dumbledore, do próprio Dumbledore, que jogou na casa e em volta toda ali. Feitiços de proteção, feitiços de vigilância também. Então assim, o bagulho tava muito protegido. Os Dursleys não gostavam do Harry, não gostava nada. Eles odiavam mesmo o menino e todos os Potter. Os Dursleys só aceitaram
por medo. Medo porque eles não tinham tanto conhecimento do que estava acontecendo com os comensais da morte lá por parte dos bruxos, né, cara? Então, tipo assim, eles ficaram na cabeça, ó, se os caras foram atrás da Lilian, eles podem vir aqui também. O Harry tava sendo usado apenas como um escudo, cara. Por isso que eles aceitaram eles. E um detalhe muito interessante é que no livro da Ordem da Fênix, o Walter até chega a expulsar Harry Potter da casa pra... Sai daqui, menino, pelo amor de Deus, não aguento mais você. Só que logo depois disso, o Dumbledore mandou uma carta pra Petúnia falando só assim, se lembre da última. Isso queria dizer da última carta, que tava contando tudo que tava rolando, o Harry, quando era importante, a proteção que eles iam ter. E o Harry precisava estar ali para a proteção continuar protegendo eles, o laço sanguíneo e também a proteção que o Dumbledore colocou lá, porque a proteção do Dumbledore funcionava dessa maneira. Se o Harry não considerasse aquilo como casa mais, já era, a proteção ia cair. Então é mais ou menos por isso. Bom, e eles cuidaram do Harry muito de má vontade, que passou o resto da infância lá sendo punido, né, do nada. A antipatia do tio Walter foi mantida, assim como o Severo Snape também tinha pelo Harry, pela semelhança com o pai, né, que ambos odiavam. Beleza, a gente falou dos Dursley, agora vamos falar um pouquinho sobre a proteção de sangue, como que funciona. Bom, a proteção de sangue ou sacrificial é um contrafeitiço antigo, poderoso e duradouro. Esse encanto, ao contrário de outros, não requer um encantamento específico e é ativado quando uma pessoa, que no caso é a vítima, sacrifica voluntariamente sua própria vida por amor profundo e para salvar a vida de uma outra pessoa. Quando a pessoa que faz o sacrifício morre, o contrafeitiço é tão poderoso que o assassino não pode tocar fisicamente na vítima, pois a proteção continua ativa em suas veias. Além disso, quaisquer feitiços lançados sobre o beneficiário desaparecem rapidamente. Para que a proteção sacrificial se forme, a vítima deve ter a opção de escolher viver, mas conscientemente opta pela morte. É por isso que a morte de Tiago Potter não deu proteção mágica a Lily e Harry em 1981. O Voldemort estava determinado a matar o Tiago e, portanto, nunca lhe deu a oportunidade de escolher salvar a si mesmo. Lilian, por outro lado, foi oferecida a chance de se afastar porque Voldemort havia prometido a Severo Snape que ele não a mataria a menos que ela ficasse em seu caminho. Sua recusa consciente em cumprir a exigência de Voldemort resultou na extraordinária proteção mágica dada ao seu único filho. A proteção impede que o assassino toque fisicamente a pessoa salva sem experimentar uma dor excruciante. E fará com que uma maldição da morte lançada na pessoa salva seja refletida de volta para o assassino. E foi exatamente assim que o Lord Voldemort foi derrotado por um bebê. Bom, o corpo do Lord das Trevas foi destruído completamente. Tá, beleza, ele foi derrotado, mas e depois? Muita atenção aqui, porque isso é extremamente importante. Bom, o corpo do Lord das Trevas foi destruído, deixando para trás apenas a sua alma mutilada que fugiu do prédio para se esconder. A derrota de Lord Voldemort fez com que os seus seguidores entrassem em desordem. Alguns, como os mais importantes, como por exemplo a Bellatrix Lestrange, foram enviados para Azkaban, enquanto outros, como Lúcio Malfoy, usaram toda a sua riqueza e poder de influência, alegando que estavam sobre a maldição impérios. Vale tudo para evitar a prisão. Houve celebração em todo o país com o fim do reinado do terror de Voldemort. No início de novembro de 1981, uma série de celebrações foram realizadas por bruxos para comemorar o que eles acreditavam ser a morte de Lord Voldemort. Essas celebrações foram realizadas sem o mínimo respeito ao Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, resultando em vários trouxas percebendo estranhezas. Inclusive no noticiário houve relatos de estrelas cadentes e centenas de corujas voando por toda a parte desde o nascer do sol. A maioria das pessoas acreditou que naquela noite o Lord Voldemort havia de fato morrido, mas na verdade a sua alma apenas se desprendeu do corpo e ele passou a ter uma vida meio parasita, semi-vida. E foi assim que terminou a Primeira Guerra Bruxa. Bom, beleza, a gente falou da Primeira Guerra Bruxa, pelo menos como ela acabou, né? A gente falou do sacrifício da Lilian, como funciona o encantamento, né? A proteção de sangue, e a gente falou dos Dursleys. Então, afinal de contas, por que você acha que não foi de fato a proteção de sangue que Dumbledore deixou o Harry com os Dursleys? Galera, quando o Dumbledore vai deixar o Harry Potter ali, né, na casa dos Dursleys, existe uma conversa entre o Dumbledore e a McGonagall. A McGonagall acha que o Harry iria viver muito melhor
com a galera bruxa mesmo, com os caras que manjam magia, não com os trouxas, porque o menino é um herói, cara. O menino, o nenê, salvou todo mundo do Voldemort. Então ele, tipo, ia ser um deus pros caras, tá ligado? Fora que ainda a McGonagall, antes de o Dumbledore deixar o Harry lá, ela ficou de vigia ali muito tempo só assistindo como é que os Dursleys são, né, pra investigar o comportamento deles. E ela não gostou nada do que viu. Ela fala pro Dumbledore que, cara, esses caras são os piores do mundo. Mas o Dumbledore, tranquilo, como sempre, né, com tudo na mente maquinada ali, o Dumbledore fala que é exatamente por essa fama gigante, por essa coisa, que a fama, né, por essa celebridade, o Harry Potter desse tamanhozinho já ser uma celebridade, é por esse exato motivo que ele vai deixar totalmente aqui, com os trouxas, escondido do mundo mágico. E ele ainda explica que, imagina assim, você ser uma celebridade toda assim, você ser o cara, o maioral, você nem sabe o que você fez, tipo, você nem tem ideia do que você fez e você é o deus na terra aqui. Como que iria ficar o caráter, né? Como que iria ficar o caráter do Harry Potter? Como que ele se comportaria? Como ele reagiria com todos esses caras babando o ovo pra ele desde muito pequeno? Então assim, o Dumbledore, ele tava simplesmente tentando proteger a formação do caráter de Harry Potter. Não deixar ele virar uma estrelinha, tá ligado? Isso aqui é um Garde Leviosa. Isso aqui é moleza, pô. Magia sem ver, joga 10 em mim, pô, tá ligado? Dumbledore tava muito preocupado em Harry se tornar um cara mesquinho. Se tornar um cara como o Draco Malfoy, por exemplo. Draco Malfoy vem de uma família extremamente famosa, extremamente gigante. A família tem um poder gigantesco. Desde pequeno, Draco Malfoy recebe mimos. Muita gente pode achar que isso é uma besteira enorme, cara. Mas é muito importante a pessoa ter um caráter bom, a pessoa ser criado, né, de uma maneira boa, embora ele não tenha sido, mas ele ter a humildade dentro dele, né? Muitos aí de vocês vão ainda falar, mas a proteção de sangue supera qualquer coisa dessa aí, pô. Foi a proteção de sangue de fato, não foi essa bobagem aí. Agora vamos entrar em detalhes aqui e lembrar tudo que ocorreu até o momento, por isso que eu tô falando que é extremamente importante a gente lembrar de tudo que ocorreu até o momento. Voldemort caiu. Comensais da morte, tudo caindo. Gente, a galera do Voldemort tava em caos. A força do Voldemort aqui é praticamente nula, cara. Voldemort praticamente não existe neste momento. E Dumbledore sabe muito bem disso. Dumbledore já desconfiava levemente que Voldemort poderia voltar. O Dumbledore já sabia que ele não tinha sido derrotado completamente. Ele pelo menos desconfiava disso. Mas ele sabia com certeza absoluta que se Voldemort aparecesse naquela época, ele com certeza daria conta dele. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o Dumbledore lançou proteções ali na casa dos Dursleys e lançou não só proteções, feitiços de proteção, mas também feitiços de vigilância. Ou seja, a casa dos Dursleys estava completamente vigiada, meu. Quem colasse lá iria tomar. Ia dar problema se o Voldemort colasse lá? Com certeza. Ou algum comensal da morte poderoso? Com certeza daria problema. Mas aonde esses caras estavam? Qual a situação atual deles? Voldemort vivendo como parasita e os comensais da morte brutos na queda mesmo, os poderosos, tava tudo em Azkaban, cara. Estavam todos presos. Eles não tinha como alguém ir fazer mal pro Harry Potter naquele momento. E os comensais que sobraram, ou os seguidores que sobraram aí, perdidos na vida aí, que ficaram livres sem ir a Azkaban, ou que sobreviveram à guerra, esses caras não eram nem louco de colar lá na casa dos Dursley, ou de fazer alguma coisa pro Harry Potter, cara. Porque esses caras não eram chapados da ideia como a Bellatrix por exemplo. Eles tinham muito medo, eles tinham nome a ser respeitado, inclusive como Lucius Malfoy. Por que você acha que o Lucius Malfoy não colou lá nos Dursley e resolveu a parada lá? Cara, medo. Medo por quê? Primeiro por causa de Albus Dumbledore, que era o cara mais pica da galáxia toda ali. Segundo, por causa dos aurores do Ministério. Vocês estão pensando que ali na época os aurores eram ruins? Meu amigo, a gente tinha Alastor Moody, a gente tinha o King Shacklebolt. Cara, só esses dois conseguem varrer
os Comensal da Morte que sobrou varrer como se não fosse nada. Então assim, a força dos bruxos que estavam a proteger aquele ambiente dos Dursleys era muito embaçada, cara. Não havia a menor necessidade da proteção de sangue ali naquele momento, tá? Pra pensar que Voldemort começou a reaparecer, começou a causar algum caos. Cara, 11 anos depois, eram 11 anos de paz, não tinham Comensal da Morte causando caos, não tinha Voldemort, não tinha Bruxo das Trevas tão poderoso assim, pra que o laço de sangue fosse exigido tanto assim. E se ainda assim, depois de todos esses argumentos que eu falei, você ainda acreditar que o Dumbledore deixou o Harry lá por causa do laço de sangue, você tá me dizendo que você acredita na teoria que Dumbledore veio do futuro. Porque, cara, são 11 anos. 11 anos sem nada acontecer de ruim. Tipo, 11 anos e aí veio, o Voldemort começou a aparecer. Com certeza absoluta, foi pra construir como as decisões dele seriam tomadas, que ele não queria outro Draco Malfoy ali, né? Agora, uma coisa que eu tenho certeza que o Dumbledore não previu, definitivamente, isso eu acho que com certeza o Dumbledore não previu isso, cara, porque os caras foram muito ruins com o Harry, podia ter dado muito ruim, podia. O Harry poderia ter se tornado uma pessoa como Duda, cara. Então você imagina a merda que poderia ter dado. Sim, isso ele vacilou. Mas independente se foi a proteção de sangue ou se foi pra proteger o caráter de Harry Potter, cara, é muito da hora esse universo de Harry Potter. Principalmente a cabeça de Dumbledore, né, cara? Pra gente conseguir saber, a gente conseguir teorizar várias coisas deles aqui, o que faz esse universo ser tão top. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Lembrando que isso é minha opinião, tá? Tentei provar pra vocês aí. Se não provou, se não satisfez, não tem problema nenhum. Já deixa nos comentários se você concorda comigo ou não, se faz sentido pra você, galera. Aqui é totalmente liberada a opinião. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai, não perde tempo não. Deixa aí o like aí antes que você esquece, galera. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!